Agora vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito do diabo. O que a Bíblia diz. Toda a verdade, ou seja, o instrumento de verdade teológica, é a Bíblia. A Bíblia é o vetor que conduz a igreja. Ela é a nossa fonte, a revelação divina para o homem. E ela tem farto material a respeito do diabo. Fartas referências a respeito do diabo. A despeito desses 3 pontos de vista, temos que conhecer nosso adversário, sua personalidade e história. Temos que conhecer suas estratégias e quais armas usar. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer a respeito de Satanás. Quando se estuda só a pessoa do diabo, o termo que se usa é satanalogia. Quando se estuda o diabo e o seu exército, os demônios, o termo é demonologia. São esses os estudos, satanalogia e demonologia, o estudo acerca dos anjos caídos, bem como do seu chefe. Há tantas referências sobre o diabo na Bíblia que é impossível negar a sua existência. Há tantas referências sobre Satanás na Bíblia que é impossível professar uma fé cristã sem acreditar na existência do diabo. Ele é citado em 9 livros do Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele é citado em 9 livros, em Gênesis, Levítico, Deuteronômio, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O termo que é usado no Antigo Testamento para o diabo é Satanás. O hebraico dá a ideia de quê? De adversário, aquele que resiste, opositor. O termo para Satanás, o termo para diabo no Antigo Testamento é Satanás. Essa palavra no hebraico dá a ideia que ele é um ser, um opositor. Ele é um adversário de quem? De Deus e do seu povo. Ele é aquele que resiste. Resiste à vontade de Deus, resiste os santos, resiste à igreja. Essa é uma das principais funções do diabo. Se opor a Deus, se opor à igreja de Deus, se opor ao povo de Deus. Este termo Satanás aparece 19 vezes no Antigo Testamento. E a Bíblia apresenta ele como um ser espiritual. Satanás não tem corpo. Satanás é um anjo. E um anjo caído. Anjos não têm corpos. A Bíblia apresenta ele como um ser criado por Deus. Salmo 148, verso 2 e 5 diz: Louvai-o todos os seus anjos, louvem o Senhor, pois mandou e logo foram criados. Satanás, então, é um ser espiritual que foi criado por Deus. Ele é um ser imaterial. Ele não tem corpo. Não entenda o diabo como tendo músculos, carne, nervos, ossos. Ele não tem. Agora, Satanás ao longo da história. Satanás no Novo Testamento. A doutrina de Satanás vai se desenvolvendo. Porque se você olhar para a Bíblia, a revelação é progressiva. Começa em Gênesis, ela vai progredindo. E você tem nuances mais claras da revelação de Deus no Novo Testamento. Há uma transição do Velho para o Novo. Há um período ali de 400 anos, que é chamado período intertestamentário. E nesse período que são escritos livros apócrifos, nesse período que é o período dos Macabeus, ali há citações do diabo. O período intertestamentário refere-se a ele como Belial, Mastema e Samael. Nos livros apócrifos, Satanás é descrito como um chefe de um exército de demônios que guerreia contra Deus. Então as ideias desse período intertestamentário também, elas coadunam com a ideia do Novo Testamento, da existência de um ser mau, chamado Satanás, que tem um exército de demônios que se opõe e guerreia contra Deus. Você encontra citações no livro de Judite, Enoque e Sabedoria de Salomão, que são os livros apócrifos. Entrando no Novo Testamento. O Novo Testamento, o termo mais usado para Satanás é diabo.
os autores neotestamentários, ao citar este nome, preferem usar o termo diabo. Uma vez que o termo Satanás ocorre 34 vezes no Novo Testamento. Há referências do diabo como Satanás no Novo Testamento. E estas ocorrem 34 vezes. Mas o termo preferido é diabo. A palavra que vem do latim diabolos. Quer dizer o quê? O acusador. Ele é o acusador. Satanás é o maior acusador dos acusadores. Ele acusa os homens diante de Deus e Deus diante dos homens. Ele acusa os homens diante de Deus. Quando ele foi diante de Deus acusar Jó. Ele te serve porque cobre de bênçãos. E ele vai diante do homem acusar Deus. Quando ele foi diante de Eva. É certo que Deus disse que não quer que vocês comam da árvore de conhecimento, de todas as árvores do jardim, acusando Deus de colocar Adão e Eva no lugar infeliz, que não pudessem aproveitar do jardim. Então ele vai diante de Deus e acusa o homem. E vai diante do homem e acusa Deus. Ele é o maior dos acusadores. Ele acusa, calunia, difama. Por isso, diabolos. Esse termo diabolos, uma vez que Satanás é usado 34 vezes no Novo Testamento, diabo é usado 60 vezes. 40 delas só nos 4 evangelhos. Satanás é o maior acusador. Imagina, ele é o opositor, aquele que resiste, o adversário e aquele que acusa. É o promotor, é aquele que aponta o dedo, o que difama, o que calunia. Satanás, a Bíblia revela ele não como uma força impessoal, mas Satanás como uma pessoa. Tirem a ideia que Satanás é uma energia negativa. Satanás é uma inspiração maligna. Satanás é uma energia, uma força impessoal. Não. Satanás é uma pessoa. O que é ser pessoa? A Bíblia indica Satanás como um ser tendo razão, inteligência, intelecto, emoção e vontade. Ele tem razão, pensamentos, sentimentos, emoção e vontade. E qualquer ser que tem pensamentos, emoções e vontade é uma pessoa. O que é ser pessoa? É ter razão, sentimentos e vontade. E a Bíblia atribui a Satanás razão, pensamentos. A Bíblia atribui a Satanás emoção, sentimentos. E a Bíblia atribui a Satanás vontade. Logo, a Bíblia entende que Satanás é um ser vivo, é uma pessoa, é uma personalidade que tem arbítrio, que pensa e que tem emoções. Razão, primeiro, Paulo, ao ilustrar o diabo na segunda carta dos Coríntios, diz que ele pensa, ele tem estratégia, ele é inteligente. Segundo aos Coríntios 11:3 diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, ele é astuto, inteligente, pensa. Segundo, a Bíblia aponta para ele como tendo sentimentos. Apocalipse 12:17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da semente da mulher. O dragão se irou, conturbou-se, dotado de sentimentos. E Satanás também, a Bíblia aponta para ele como tendo vontade. 2 Timóteo 2:26. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Paulo apresenta a Timóteo o diabo como este tendo vontade, tendo intentos, arbítrio, poder de escolha. Então, ele não é uma força impessoal má. Ele é um ser vivo, é um ser inteligente, é uma pessoa. E sendo pessoa,
é alguém com capacidade de orquestrar planos contra o povo de Deus. Satanás, sendo uma pessoa, construiu um reino, construiu um império, e ele é chefe de um exército. Ele é governador de uma hoste de anjos caídos. O que é a hoste? Exércitos, impérios, milhares de milhões de anjos caídos, designados, chamados demônios. Paulo emprega o termo principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. São termos usados para quê? Termos que se usa para conotar hierarquias de poder. Esses termos revelam que Satanás governa. Esses termos revelam que ele é o chefe desse governo. Revela que ele tem súditos, ele tem um exército ao seu comando. E que dentro desse exército há hierarquias chamadas potestades, principados, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais e dominadores desse mundo tenebroso. Hierarquia, seus capitães, seus coronéis, seus sargentos, hierarquias de comando governando junto com ele. Então isso mostra hierarquias e patentes angelicais. É a mesma figura de um exército humano, que tem pelotões, que tem as suas repartições, de sargento, capitão, coronel, e tenente, até o general. Satanás é este general, que comanda os seus exércitos com as suas hierarquias satânicas. Para você ver em que tipo de guerra nós estamos empenhados. Que tipo de guerra você está empenhado. Quem é que tenta você? É um ser muito inteligente, muito poderoso, muito articulado. Todavia, entretanto, antes de ser o que é hoje, Satanás foi um dos mais magníficos anjos que Deus criou. Abre comigo em Ezequiel 28, rapidamente. Pega Salmo no meio da Bíblia e vai. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel. Ezequiel 28, verso 12. Ezequiel 28, 12, veja só. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz, assim diz o Senhor. Põe o dedo aqui, olha aqui. Muitos questionam se essa passagem fala de Satanás ou não. Porque é uma profecia para o rei de Tiro. Ok? Que Ezequiel está lançando. Mas no meio da profecia, ele começa a usar termos que não se aplicam a um homem, que não se aplicam a um rei, que não se aplicam a um monarca. Termos que só se aplicam a uma categoria angelical. Por essa razão entendemos que Ezequiel 28, Isaías 14, está falando do diabo. Antes de ser esse ser maligno que ele foi o anjo, a criatura mais magnífica do céu. Olha como ele era, vamos ver. Filho do homem, levanta a lamentação contra o rei de Tiro, verso 12. Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnico, a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e ornamentos, no dia que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Perfeito era nos teus caminhos, até aí. Fique com a mão aí. Olha o que a Bíblia atribui para Satanás. Olha o que a Bíblia atribui. Primeiro, ele era sinete de perfeição. Ou aferidor de medidas. Sabe o que era isso? Só para você ter uma ideia que é. Como ele era antes da queda. Sinete de perfeição, aferidor de medida. Roberto, se você fosse no céu antes da queda de Satanás, se você perguntasse para Deus, Deus, eu quero ver uma coisa bonita no céu, eu quero uma coisa perfeita.
antes da queda, você subisse no céu, eu quero ver a coisa mais bela, mais linda do céu, a coisa perfeita. Deus fala assim, Lúcifer, olha para ele. Ele é sinete de perfeição, é aferidor de medida, símbolo de beleza, símbolo de glória. Ele é a criatura mais magnífica que existia no céu. Que mais? Cheio de sabedoria e formosura. Cheio de sapiência. Formosura fala de beleza, esplendor. Estava no Éden, jardim de Deus. Estava ali para guardá-lo. Ele se cobria das pedras mais lindas e preciosas. Você vai ver sar, topázio, diamante. Verso 14, era querubim da guarda ungido. Presta atenção. Ele é o único anjo que tem esse adendo. Você vê serafim, querubim, anjo e arcanjo na Bíblia. Somente Satanás tem o termo querubim ungido. Ele era distinto de todos os outros. Que mais? E te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus. Estava contemplando a glória de Deus. No brilho das pedras andava. Outras traduções sobre as pedras afogueadas. O que é isso? Satanás estava sob as luzes da ribalta. Sabe o que é ribalta? Essas luzes aí, ó. Quando você vai no teatro, você encontra o personagem aqui, você encontra esses canhões de luz, todos voltados para o personagem no teatro. Satanás andava sobre as pedras afogueadas, sob as luzes da ribalta, brilhava onde andava, era magnífico. E verso 15 diz que era perfeito nos seus caminhos. Ele era assim. Veja como ele era. Antes de cair, ele era ser magnífico, belíssimo. Então, ocorre a queda. Ele vai se tornar o ser que ele é hoje por causa da queda, do pecado. Ele peca. E o orgulho foi a causa da queda. Veja só, Lúcifer, tomado de soberba, se rebela contra Deus. Verso 15. Perfeito eram os seus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele peca. Verso 16. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, soberba, e pecaste. Agora verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Até aí. O que aconteceu? Este anjo magnífico, belíssimo, cujo quando passava todos os anjos abriam alas, ele se orgulhou. Ele se orgulhou da sua beleza. A Bíblia diz, elevou-se o seu coração. O que elevou? Ensoberbeceu-se por causa da formosura, da beleza, da sabedoria, do resplendor. Então, por causa do orgulho, em Isaías 14 diz, subirei nas mais altas nuvens, e acima do trono do Altíssimo estabelecerei o meu. Ele quis usurpar o trono de Deus, ser maior que Deus. Então, o orgulho leva ele a se rebelar contra Deus. Veja o que Donald Barnhouse escreveu sobre ele. Satanás, antes da sua queda, se encontrava em sua posição exaltada, cheio de poder, cercado de toda a magnificência com a qual Deus o dotara. Via a si mesmo como acima de todos os exércitos do céu, em poder, sabedoria e formosura. Somente no trono de Deus ele via mais que ele mesmo possuía, até que pecou. Então, quando ele peca, o que acontece? Se rebela contra Deus, ele é atirado. A queda se dá com orgulho. Ele peca. E ele com o orgulho se rebela contra Deus, querendo tomar o trono de Deus. E ele cai. Só que nesta rebelião, ele não foi sozinho. Olha só de quem nós estamos... tudo que eu estou falando aqui é no céu. Nós nem existimos. A beleza e a formosura dele é tamanha que ele influenciou 1/3 dos anjos a vir com ele. Aquele cara ali não está com nada. Ó. Aquela trindade santa não está com nada. O negócio aqui sou eu. Não está com nada aquilo lá não. E ele conseguiu.
Veja só, nessa rebelião ele induziu grande número de anjos para se juntar contra Deus. Apocalipse 12, 3 a 4. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Está falando de Satanás. E a sua cauda, a cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu. Os anjos. Como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu isso? Nós estamos falando da eternidade. Nós estamos falando nós estamos falando do arraial do Senhor no céu. Ele persuadiu que 1/3 dos anjos, suponhamos que tinha 3 bilhões de anjos. Eu não sei a quantidade, pode ser muito maior. 1 bilhão ele levou com ele para se rebelar. Então a rebelião, por causa do orgulho, fez com que ele levasse consigo 1/3 dos anjos e convencesse eles a se rebelar contra Deus, a usurpar o trono de Deus junto com ele. E a resposta de Deus para esse ser magnífico, belíssimo, que andava nas pedras afogueadas, foi o quê? Lançou ele e os anjos rebeldes na terra. Veja o verso 16. Na multiplicação de Ezequiel 28, na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, ou lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim ungido. Lançou do céu, lançou do monte de Deus. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Deus lança ele por terra, despoja, tira ele do seu lugar. A resposta de Deus. Então é nesse momento que ele se torna Satanás. É nesse momento que ele se torna o acusador do hebraico. E diabolos, no latim, o adversário e o acusador. Veja só o que ele perdeu. Veja as prerrogativas que ele perdeu. Aqui se cumpre com exatidão o texto, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Essa foi a maior queda da história. Essa foi a queda. Não foi só que ele caiu, ele foi lançado pelo próprio Deus. E o que aconteceu? Nesta queda ele perdeu para sempre a sua posição de querubim ungido. Ele nunca mais vai ter essas prerrogativas. Judas escreve isso no verso 6. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, ó, querubim ungido, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele não guardou o seu estado original, abandonou o seu domicílio. E agora estão reservadas cadeias eternas. Satanás nunca mais terá o perdão e nunca mais será restaurado ao seu estado original. Para sempre ele será diabo. Satanás. Irmãos, tudo isso aqui é para ter ideia de com quem é que nós guerreamos, quem é que lutamos.